Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 170 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos continuar a nossa conversa tranquila sobre os processos e procedimentos em sede do fecho de contas. De janeiro a maio é o período em que os contabilistas estão todos empenhados a trabalharem nos fechos de contas do exercício 2020. Por favor, tem na família um contabilista, não incomodem os contabilistas, eles precisam de paz, de tranquilidade, de muita concentração, que é para terem as contas bem preparadas. E eu tenho em estúdio os nossos convidados que são residentes. Isabel Almeida, bom dia e seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Cristina, bom dia, colegas do painel, bom dia, caros ouvintes da Rádio LAC e obrigada, Cristina, pelo convite mais uma vez. Muito bem, também está connosco o Ricardo Fernandes. Ricardo, bom dia e seja bem-vindo a mais esta edição. Bom dia, Cristina, muito bom dia, queridos ouvintes, muito bom dia, meus colegas do painel. Vamos dar nosso contributo mais uma vez. Muito bem, e conosco o Carlos Mitange. Carlos, bom dia e seja bem-vindo a Contas na Hora. Bom dia, Cristina, bom dia, colegas do painel e um bom dia aos ouvintes da Rádio LAC. E por último está conosco o Décio Fernandes. Bom dia e seja bem-vindo a mais esta edição. Bom dia, Cris, estimados ouvintes, bom dia, caros colegas. Uma vez mais estamos aqui para dar a nossa contribuição. Muito bem, nós estamos na classe 3, a classe dos terceiros, a classe dos clientes, a classe dos fornecedores, a classe dos empréstimos, a classe do Estado, a classe das entidades participantes e participadas, a classe do pessoal, a classe de outros valores a receber e a pagar, a classe das provisões para cobrança duvidosa e a classe das provisões para outros riscos e encargos. É a classe 3. Já falámos da 31, que é o grupo dedicado aos clientes. A semana passada começamos a falar dos fornecedores, já falámos muita coisa em sede dos fornecedores. Hoje vamos continuar com os fornecedores,
porque é chamada à mesa aqui uma situação muito interessante. Carece atenção de todos, sobretudo os trabalhadores dos departamentos de contabilidade e área financeira das empresas. Uma entidade, e eu vou usar aqui a LAC como exemplo, a LAC é cliente de uma entidade A. E a entidade A é cliente da LAC. Então, o que é que vai acontecer nas contas destas duas entidades? Estão elas na 31 e na 32, ou seja, estão no fornecedor e estão no cliente. E vice-versa. Aqui, quando isto acontece, as duas entidades chegam a um acordo e uma não quer pagar a outra porque podem fazer encontros de contas, compensação de saldos. E o PGC traz um alerta com relação à situação de compensação de saldos. Muitos não consultam o PGC e fazem então um cruzamento da 31 com a 32 ou 32 com a 31. Eu vou então pedir aqui aos nossos convidados para deixarem aqui uma introdução à volta do princípio da compensação de saldos. Isabel, podia por favor ler para nós o que é que diz o princípio da compensação de saldos? O princípio da não compensação de saldo é o terceiro princípio da contabilidade, que fala da não compensação de saldos. Não deve ser efetuada a compensação de saldo entre ativos e passivos. A apresentação de rúbricas de balanço pelo seu valor líquido, de amortizações e provisões, não é considerada uma compensação de saldo. Pode ser efetuada a compensação de saldo entre itens de custos e proveitos apenas se os ganhos, perdas e despesas relacionadas resultantes de uma mesma operação ou de uma operação similar não for material ou ainda nos seguintes casos, como por exemplo, ganhos e perdas na venda de ativos não correntes, despesas recuperadas através de um contrato com uma terceira entidade, exemplo, subarrendamentos, as quais são relatadas pelo valor líquido dos proveitos obtidos. Este é o terceiro princípio da contabilidade que fala então da não compensação de saldo, ou seja, não podemos fazer compensação de saldo entre passivos e ativos. Muito bem. Décio, compensação de saldos, o que é que queres deixar aqui como alerta em sede da compensação de saldo? O mais comum é cruzarem clientes com fornecedores. Relativamente à questão da compensação de saldos entre clientes e fornecedores, isso às vezes advém um pouco da situação financeira das empresas e vou dar o seguinte exemplo. Imaginemos que existe uma dívida de um cliente de 1 milhão, mas esse cliente também ele é nosso fornecedor e nós devemos-lhe 300 mil kwanzas. Aí, neste caso, teremos a receber do cliente cerca de 700 mil kwanzas. Isso é o que geralmente as pessoas fazem, esse encontro de contas. O caso prático em si, a forma como fazem isso, é possível ser feito. Contudo, a apresentação, os registros contabilísticos é que no PGC não permite que seja feito dessa forma. Nesta situação, as duas entidades podem ter receio de eu vou pagar 1 milhão, ele vai receber, mas ele deve-me 300 mil, depois pode não me pagar. Portanto, fazem o encontro de contas e é feito o pagamento pelo valor líquido. Em termos do registro contabilístico, pode ser feito a simulação do recebimento de 1 milhão e posterior pagamento dos 300 mil ao fornecedor. E pode ser usado, por exemplo, uma conta transitória para fazer essa passagem do lançamento em si. E no meio delas uma conta de disponibilidade, um caixa extraordinário, só para atender essas duas situações e no fim do dia fica em zero. Exatamente. Vou aproveitar a tua deixa e dar o seguinte exemplo. Imaginemos que o cliente pagou por banco os 700 mil, que é a diferença entre a sua dívida de 1 milhão e a dívida que a outra parte tinha de 300 mil. Então, na conta bancária entrou apenas 700 mil. Mas a dívida é de 1 milhão de kwanzas, certamente. Então, nós registramos o crédito na conta do cliente por 1 milhão, debitamos a conta bancária pelos 700 que efetivamente entrou, para estar em conformidade com o extrato bancário e os comprovativos de pagamentos, e o outro montante dos 300 mil podemos lançar, sim, numa conta de caixa transitória. E assim teremos a operação finalizada, débito igual ao crédito.
Imediatamente a seguir, faz-se a simulação do pagamento ao fornecedor. Neste caso, debita-se a conta do fornecedor e credita-se essa conta de caixa transitória dos 300 mil. E essa caixa transitória fica saldado. E as duas operações ficam registadas, conforme deve ser. A questão da não compensação de saldos, no que respeita à apresentação das demonstrações financeiras, tem a ver com a situação de, a quando do encerramento de contas, temos um saldo na conta de 319 clientes adiantamentos. Temos um adiantamento do cliente, mas nós não podemos apresentar isso no balanço, na parte dos ativos. Os adiantamentos do cliente, teoricamente, se nunca vir a ocorrer a prestação de serviço ou o fornecimento de bens, eu devo esse dinheiro ao meu cliente. Eu terei que reembolsá-lo. Logicamente, tenho que apresentar isso como um passivo nas contas. E por seu lado, quando eu um fornecedor, eu adiantei um valor ao meu fornecedor e está registrado na 329. Se até ao fim do ano, se não houver o fornecimento do serviço ou a prestação do serviço, teoricamente aquele meu fornecedor deve-me aquele dinheiro. Eu tenho a haver esse dinheiro. Logo, esse dinheiro é representado na parte dos ativos, outros valores a receber, por exemplo. E são essas as situações que nós não podemos simplesmente fazer a diferença, o valor líquido, e apresentar em ativo ou passivo. Não é possível fazer essa compensação de saldos. A única situação de compensação, conforme a colega Isabel leu há bocado, são as situações para clientes de cobrança duvidosa. Aí, se eu tenho a minha 31 devedora e tenho um bom valor credor na conta de clientes de cobrança duvidosa, eu posso sim apresentar o líquido dessas duas rúbricas na minha conta do ativo. Essas são as situações permissíveis. Ricardo, situação de compensação de saldos que o PGC proíbe. Eu, no fim do dia, tenho estado a dizer, este princípio contabilístico, no fim do dia, não quer ter conflito com o fisco, porque muitos entendem como não há transação monetária, não querem saber das retenções, não querem saber do selo antigamente e agora não querem saber do IVA, porque não há transação monetária em sede desta compensação. Mas então, Ricardo, concorda com esta minha afirmação que o PGC não quer chocar com o fisco, por isso proíbe logo aqui a compensação, porque indicia a fuga ao fisco. Além dessa questão fiscal, é também a questão de uma correta apresentação das contas. Na minha opinião, o que se passa é o seguinte: os contabilistas, quando estão no início da carreira, têm pouca sensibilidade para demonstrações financeiras. Não sabem preparar um balanço, não sabem preparar uma ADR e não têm noção do impacto negativo que faz quando simplesmente contabilizam erradamente e compensam saldos que não são supostos compensar. Em relação aqui à compensação de saldos, o grande impacto que isso tem, na minha opinião, é o reporting. Se nós prestamos atenção, quando estamos a fazer as notas às contas do nosso PGC, as notas às contas praticamente nos obrigam a separar os saldos de devedores e credores. Está tudo bem explícito lá. Não há como dar a volta. Se eu estiver a fazer um balanço e olhar para as notas 9 e 19, os quadros servem de suporte a estas notas, está lá tudo escrito. Há uma grande confusão que se faz na conta do Estado. Por exemplo, a conta do Estado tem saldos devedores, que são os adiantamentos que nós fazemos, o previsório ou as retenções que nos fazem, e aquilo fica com saldo devedor. E, por outro lado, tem os saldos credores, que são as nossas obrigações para com o Estado. Apesar de que no balanço nós podemos colocar isso como um saldo líquido em contas a pagar, na própria nota, as contas, tem que estar lá bem separado o que é, qual é o detalhe, por exemplo, da conta do Estado. Ou seja, no fim do dia, esse princípio de não compensações de saldos é para evitar que a informação prestada seja errada, porque pode fazer muita diferença quando estamos a fazer análise financeira, por exemplo, quando estamos a fazer rácios, indicadores, gestão financeira, porque quando eu faço compensações de saldos, às vezes estou a ocultar passivos, às vezes estou a ocultar ativos, e isto tem implicações. Então, eu acho que o que tem que se dizer aos contabilistas é que a não compensação de saldos é uma obrigação legal, não se pode compensar os saldos, tirando as exceções que foram ditas, e que a importância da não compensação de saldos pode-se ver quando estamos a elaborar os mapas finais. Quando começamos a fazer balanços, nós percebemos por que não podemos compensar os saldos. Então, Carlos Mitage, uma recomendação para os colegas não usarem a compensação do saldo
saldos em contas que não são permitidas em sede do PGC. Importa referir que não há problema nenhum em nós termos uma mesma entidade como cliente e como fornecedor. Nós devemos ter isso em atenção. Nós podemos registrar na conta clientes uma entidade e a mesma ser nosso fornecedor registrada na conta de fornecedor. É muito normal. E do ponto de vista de gestão, as duas empresas podem acordar compensarem as dívidas. As duas empresas podem acordar. Eu tenho clientes que eles acordaram compensarem as dívidas mutuamente e tem outras que decidiram não mesmo, devido ao controle interno, decidiram pagar o correspondente à dívida. Eles fazem mesmo transações financeiras, mas o que importa para a contabilidade, para nós, é a obediência estrita do princípio da não compensação de saldos. Temos que ter muita atenção com isto. Se existe uma dívida com o fornecedor, apesar de ser cliente, nós temos a dívida com a entidade, devemos registrá-la no passivo. Se a mesma entidade deve a nós, então vamos registrar no ativo e nunca devemos lançar pela diferença nas demonstrações financeiras. Seria uma violação gritante do princípio da não compensação de saldos. E devemos ter muita atenção, mesmo quando as entidades acordam entre si a compensação, não significa que ambas estão inibadas do cumprimento das obrigações fiscais. Pelo contrário, se a empresa estiver sujeita a selo, devam pagar o selo. Se estiverem sujeitas a IVA, devem pagar o IVA. Se as operações estiverem sujeitas a retenções e o imposto industrial, devem ser feitas as retenções. Devemos ter isso em atenção. Muito bem, está aqui então um alerta com relação à compensação de saldos. Acho que todos os anos, neste período de fecho de contas, recebemos preocupações em sede de compensação de saldo. Mas como é que eu vou pagar selo se não houve transação financeira? Como é que eu vou pagar selo se não houve recibo? Tem que fazer o recibo. Tem que fazer. Por isso, a ideia de nós termos uma conta transitória no meio, provisoriamente, só para passar as duas situações, é mesmo porque cada uma das entidades deve emitir o seu recibo para eliminar este ativo ou passivo nas suas contas. Muito bem, está aqui então um alerta, já sabem, o PGC proíbe a compensação de saldos, tratem de outra maneira e não façam movimentos estranhos nas contas, que o PGC está atento. E era então aqui o remate final para a 32, que é fornecedoras. Agora vamos para a 33. Eu vou para a Isabel. Isabel, 33, empréstimos. Temos empréstimos a curto e a longo prazo. Temos empréstimos bancários, temos empréstimos por obrigações, temos empréstimos por títulos de participações e temos outros empréstimos. Portanto, nessas contas, igualmente o PGC define o que é que devemos ou não quantificar ou qualificar nestas contas, não é? Como é que devemos dar tratamento, quando é que estamos diante de um empréstimo bancário, quando é que estamos diante de um empréstimo por obrigações. Portanto, esta questão dos empréstimos é muito que falar, porque nós temos muitas situações em que os sócios, numa primeira fase de arranque, na nossa realidade, porque a maior da parte das empresas arrancam com o capital do próprio sócio, porque a nossa realidade, determinados empréstimos bancários para o arranque de uma atividade é um bocadinho complicada e a maior parte das empresas arrancam com o seu próprio fundo e às vezes devemos saber como classificar e como dar tratamento a esta situação. Muito bem. Décio Fernando, os empréstimos, as empresas recorrem aos empréstimos para muitas situações, nomeadamente, pode dar aqui 2 exemplos? As empresas podem solicitar financiamento a instituições bancárias, por exemplo, para investimento em ativo fixo tangível, ou seja, imobilizado, para aumento da sua capacidade produtiva. As empresas podem solicitar financiamentos bancários por uma conjuntura financeira débil, mas temporária, por não terem liquidez e necessitarem, por exemplo, de aquisição de mercadoria. Outras situações que podem ocorrer são situações também por questões estratégicas de expansão do negócio. E aí sabemos que nem sempre as empresas têm a capacidade ou o poder financeiro para arcar com todas as despesas inerentes a essas situações. Muito bem. Ricardo Fernandes, os empréstimos, tanto as obrigações como o título de participações, acabam todos por estar dentro dos empréstimos. E estes empréstimos
empréstimos, vamos ter sempre dois momentos, de curto prazo, de longo prazo. E aqui é muito comum nós olharmos para umas contas e encontrarmos um empréstimo no curto prazo, mas afinal é de longo prazo. Que cuidado os colegas devem ter para garantir que, de facto, estes empréstimos que estão registados nestas contas são de curto ou de médio e longo prazo? Sim, os empréstimos aos contabilistas é uma questão muito sensível. Muitas das vezes registra-se nessas contas tudo e mais alguma coisa. Na minha opinião, essa conta deve ter apenas contratos assinados, empréstimos assinados, tudo que seja realmente bem documentado. Em relação ao longo e curto prazo, tem que ter muito cuidado, porque mesmo os empréstimos a longo prazo tem uma parte que é a curto prazo, porque se o empréstimo tem uma duração, por exemplo, de 3 anos, numa fase inicial, posso dizer, o empréstimo é de 3 anos, mas em 1 ano eu devo X, em 2 anos eu devo Y. Também posso fazer essa distinção. Em relação a outros critérios, é questão de ver a validade, não é? Tudo que é superior a 1 ano vai como não corrente, tudo que é 1 ano para baixo vai como corrente. Outra questão dos empréstimos, mais uma vez, isso tem uma importância nas demonstrações financeiras, que é, no fundo, quando vamos analisar a gestão de uma empresa. Há que seguir aqui o princípio de ouro, é um princípio muito importante na gestão, em que temos que usar empréstimos a longo prazo para financiar ativos a longo prazo, e isso é importante estar bem contabilizado para que o gestor saiba como é que está a sua empresa. Não podemos ter empréstimos de curto prazo contabilizados como empréstimos de longo prazo, e temos que usar empréstimos de curto prazo para financiar ativos de curto prazo. Um dos grandes erros que às vezes se comete na gestão é usar empréstimos de longo prazo para financiar ativos de curto prazo. Isto é um suicídio, porque o ativo de curto prazo vai gerar rendimento até um certo ponto, mas depois já não vai ter capacidade de gerar fluxo suficiente para honrar os seus compromissos no futuro. São essas considerações. O Carlos Mitange esteve no ESE, o Carlos Mitange é o orgulho dos formadores do ESE. Carlos Mitange, este pormenor que o Ricardo deixa aqui em sede o empréstimo de médio e longo prazo também tem uma parte que é de curto prazo e é tratado na nota 15, mais lá abaixo no período corrente, ou seja, o que vai ser amortizado nos próximos 12 meses deixa de estar na linha de médio e longo prazo e passa a estar parte corrente do empréstimo a médio e longo prazo, porque corrente é até 12 meses. Este detalhe no balanço fizeram muitos relatórios dos estagiários do ESE não passarem na defesa. O que é curto prazo? O que é longo prazo? O que é corrente em sede da contabilidade? E aqui trazemos então o exemplo dos empréstimos. Corretamente, então devemos ter muita atenção a esses conceitos, e esses conceitos vão nos ajudar a diferenciar o empréstimo, a parte corrente e a parte a prazo. Mas queria antes fazer, os colegas abordaram muitos aspectos, mas queria recuar um pouquinho, dizer que as empresas recorrem a empréstimo. Existem 2 tipos de empréstimo: empréstimo de funcionamento, aquela que as empresas solicitam para fazer face à insuficiência temporárias de tesouraria, como por exemplo os descobertos bancários, e existem também os empréstimos de financiamento, aqueles que visam financiar projetos de investimento e de forma a possibilitar a expansão das atividades da empresa. E é importante aqui dominarmos também aquilo que a lei determina em sede de empréstimo. A lei chama até o empréstimo de mútuo, que é um contrato pelo qual uma das partes empresta a outra dinheiro ou a outra coisa tangível, ficando a segunda obrigada a restituir o outro na qualidade de mutuante. E nós devemos ter muita atenção que a conta 33 registra apenas os empréstimos obtidos, não registra os empréstimos cedidos, apenas os empréstimos obtidos. Esse é um dado muito importante. E devemos também ter atenção, eu sei que a nossa praça usa muito o sistema de cálculo do juro. Existem pelo menos 4 formas do cálculo do juro, mas o nosso sistema bancário usa essencialmente, da experiência que eu tive, foi o sistema de prestação constante, ou também chamado de sistema francês, em que existe uma prestação igual pelos períodos de liquidação do empréstimo, sendo que no momento da restituição do empréstimo é pago também os juros. Então devemos ter muita atenção ao fazermos a classificação do empréstimo, que tipo de empréstimo está sendo obtido, qual o prazo de reembolso do empréstimo,
empréstimo, se há ou não período de carência, qual a taxa de juro, em que momento é que os juros começam a vencer, em que momento é que o capital vai ser restituído, qual o custo do financiamento. Para além dos juros, que existem outros custos associados ao financiamento, também devemos dominar esse dossiê e é muito importante que nós tenhamos um contrato de financiamento. Com base nisso e o mapa de serviço da dívida junto, devemos fazer os lançamentos de acordo com estes dados. E esta é uma grande luta e muitos colegas reclamam muito sobre isso, que a informação não chega. Quem está na gestão não faz chegar o contrato mutuário entre a entidade e o banco, que é para seguir a risca toda esta informação. E temos aqui, às vezes, situações de está-se a amortizar o empréstimo e estão a tratar na 76 juros de empréstimo. Não conseguem separar o que é a amortização do capital e o que é os juros desta cota parte que está a ser amortizado. E esta alerta do Carlos faz todo sentido, todo cuidado é pouco, seguir... E, aliás, Cris, é muito importante que mesmo durante o processo de obtenção do crédito esteja lá o contabilista a observar o processo, se bem que a responsabilidade da gestão conduzir o processo, mas é muito importante estarmos presentes e ir verificando os passos que estão sendo dados para depois melhor contabilização. E aqui também é chamada de atenção aos gestores e aos empresários que têm que contar com os contabilistas para isso. Aliás, já há empresários, houve situações em que eles entendiam que precisavam solicitar financiamento, mas depois de pedirem o meu parecer, a minha opinião relativamente ao financiamento, apresentei-lhes um estudo sobre os cash flows que eles produziam e os custos de financiamento que eles teriam a solicitar o financiamento junto à banca. E a melhor decisão foi não solicitar o financiamento, mas criar reservas de capital próprio para depois fazer o investimento de que necessitavam. Então, é muito importante nós contabilistas estarmos presentes desde o processo de pedido até o processo de obtenção do financiamento. Muito bem, Carlos. Querido ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 170 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio os nossos convidados residentes, que estão aqui então a deixar todos os alertas que precisamos nesta fase do fecho de contas. Lembrar que o período de janeiro a maio é o período do fecho de contas, em que os do regime simplificado submetem a declaração modelo 1 de imposto industrial a 30 de abril e os do regime geral a 31 de maio. Estamos todos a trabalhar neste processo de fecho de contas e essas edições do Contas na Hora é para auxiliar, para dar aquele apoio, aquele alerta. Se estiver a fazer algum procedimento erradamente, por favor, estejam em atenção. Já são vários programas, estamos na classe 3, já falamos da 31, falamos da 32 e agora estamos nos empréstimos. Voltamos já a fechar a classe os empréstimos 33 e vamos então descer para uma das contas que os contabilistas têm responsabilidade acrescida à volta delas. Voltamos já em menos de uns minutinhos para o nosso intervalo da praxe. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio, aqui na LAC.
Caro ouvinte, é a edição 170 do Contas na Hora. Eu tenho em estúdio 4 contabilistas, a Isabel Almeida, o Décio Fernandes, o Carlos Mitange e o Ricardo Fernandes. Estamos na classe 3, a classe dos terceiros, e já estamos no grupo 33, os empréstimos. O Décio ainda queria dizer mais alguma coisa à volta dos empréstimos. Décio? Sim, aproveitando o que o Ricardo e o Carlos Mitange disseram, o Ricardo falou muito bem da questão dos contratos. É muito importante. E aquela informação da componente do empréstimo que nos próximos 12 meses será de curto prazo, isso eu lembro-me muito bem desse alerta dado pela doutora Rosa Cruz quando no nosso curso de atualização. E isso é um facto verificável, porque nos próximos 12 meses aquela parte do empréstimo deixa de ser de longo prazo. A noção do curto prazo é o período de 1 ano. Sobre a questão do contrato, para além do contrato, é muito importante o gestor disponibilizar ao contabilista o plano de financiamento, porque lá terá a informação do valor da amortização do capital e o valor dos juros mensais. E isso é muito importante porque há situações de constrangimentos financeiros que não permitem que as entidades consigam liquidar naquele mês ou durante um determinado período a amortização do empréstimo. Se não é amortizar o empréstimo, normalmente também não há valor para amortizar os juros, mas nós temos que cumprir com o princípio da especialização e do acréscimo e ser reconhecido os juros daquele mês ou daquele ano, embora não tenha sido debitado o valor do retorno da amortização do capital e o débito do próprio juros. Mas os juros diz respeito àquele ano e deve ser reconhecido naquele ano. Logo, aí tem que se fazer um acréscimo de custos. No ano seguinte, quando já houver disponibilidade financeira e for efetivamente feito o débito do ano e dos períodos anteriores que não foram feitos os débitos por falta de valores, aí reverter-se-á o acréscimo e será regularizado a situação e cumprida o princípio da especialização e do acréscimo. Outra situação que o colega Carlos Mitange falou foi a questão do uso do financiamento para suprir necessidades de curto prazo ou necessidades de longo prazo. Há situações mesmo de carência financeira em que podemos negociar, por exemplo, termos um empréstimo de curto prazo, como descobertos bancários ou contas correntes calcionadas. E nessas situações, os juros normalmente é mais barato, é menor, é menos pesado, porque tu pagas os juros sobre o valor que tu usaste. Enquanto no financiamento de médio e longo prazo, tu estás a pagar os juros a uma taxa normalmente mais elevada e sobre a totalidade do valor emprestado. Então, há que ter essa situação por uma questão também de indicadores financeiros, porque põe em causa as questões de solvabilidade, a capacidade de autonomia financeira e também alertar para o seguinte: embora a 33 seja uma conta de empréstimos obtidos, é a regra quando temos situações de contas de depósitos à ordem que terminam o ano com saldo credor, deve ser registado na conta 33. Pode ser criada uma subconta e ser registado aí, porque não vamos ter, digamos, uma conta do ativo, a conta de depósito à ordem é uma conta do ativo, apresentada na demonstração financeira, neste caso no balanço, numa conta de ativo quando ela está credora. Teoricamente está como passivo e será algo transitório. Esse saldo credor da conta de depósito à ordem deve ser transferido transitoriamente por uma questão da apresentação de contas para a conta 33, uma subconta que cria-se e depois será regularizado no início do ano seguinte. Muito bem, e com este resumo do Décio, fechamos aqui o pacote de 33 empréstimos bancários, estes empréstimos que têm então que ter muito cuidado. Aqui onde diz 33,9 outros empréstimos obtidos, Ricardo Fernandes, aqui pode ser, por exemplo, uma entidade, e há muito nas empresas, tem empréstimos vindo de pessoas que não fazem parte da sociedade, porque se for sócio está devidamente contemplado na 35, mas são pessoas próximas à gestão que entendem
ceder empréstimos. Pode vir de uma entidade coletiva como de uma entidade particular. É correto tratar neste grupo que diz 33.9 outros empréstimos obtidos? Eu, pessoalmente, só usaria esta conta 33.9 se fosse um empréstimo de facto. O que acontece muitas das vezes são cedências de valores temporários. Por exemplo, o sócio vai lá, há uma necessidade de pontual de tesouraria, o sócio põe dinheiro no caixa. Isto não é bem um empréstimo, isso é uma cedência temporária de valor, que vai ser reembolsado. Deve existir mesmo um documento que comprove este empréstimo. Exatamente, até porque também tem implicações fiscais por causa do IAC. O que é recomendável é, se queremos registrar esta conta 33.9, tem que haver um suporte documental, tem que haver um contrato, algo que valide, que seja mesmo um empréstimo. Porque senão existem outras contas transitórias, como a 37, por exemplo, onde são contas que nós podemos registrar outros valores a receber e a pagar que nós sabemos que são valores cedidos e que a qualquer momento vamos devolver. Porque senão o que acontece? Nós também temos que ter cuidado na contabilidade. Se nós estamos a usar rúbricas indevidamente, depois damos uma ideia errada do que é que está a passar de concreto. Né? Porque uma coisa é eu dizer assim, eu tenho um empréstimo com um fulano, mas será que é mesmo um empréstimo, no dois sentidos da palavra? Será que o fulano faz questão que eu devolva o dinheiro? Depois também o que acontece? Nós temos muitas vezes na contabilidade, temos saldos que ficam ali pendurados há anos e anos. E nós consideramos sempre como empréstimos. Mas esse empréstimo não é devolvido, está sempre lá parado, o que é que se passa? Depois vem os auditores, o que é que eles dizem? É melhor fazer um write-off, é melhor anular essa conta. Isso no fundo é um proveito oculto. Depois tem implicações fiscais. Então eu acho que tem que ter muito cuidado com essa conta. Se não for de facto um empréstimo, não recomendo que se coloque aí. Depois, o resto são questões legais. Por exemplo, os sócios, como disse há bocado, se realmente o sócio quer pôr dinheiro na empresa, tem que usar as contas 35, são os subscritores de capital. Muito bem, é uma exposição bem fundamentada e é o que nós queremos aqui para que os colegas que nos estão a acompanhar tenham isso em atenção e o próprio gestor, que não é o contabilista, quando receber o balancete, pode começar a olhar com olhos de ver e validar se de facto esta 33 está devidamente usada. A pior coisa que eu já encontrei nesta 37 foi encontrar um empréstimo de valores altíssimo e a empresa nunca tinha solicitado um kwanza de empréstimo a nenhuma instituição bancária. Ainda é isso. Então, todo cuidado é pouco. O Ricardo deixa aqui o alerta. Deve existir um contrato deste empréstimo para que se valide esta informação. Aliás, as empresas auditadas normalmente têm essa situação dos empréstimos bem controladas. O problema está quando não há auditoria das contas, então quem está a tratar trata de qualquer maneira e os erros vão passando ano após ano, até surgir alguém que diz assim, ponto, vamos lá rever tudo isso que aqui está e aí começamos a encontrar as grandes diferenças. Muito bem, aqui então fazemos um ponto parágrafo com relação a 33 empréstimos bancários de curto e longo prazo, é o que devemos abordar até ao momento. Agora chegamos para a conta que vai dar muito o que falar. É a 34. 34 é o Estado. É aqui onde nós registramos todos os impostos que pagamos à Administração Geral Tributária todos os meses, anualmente, é neste grupo, Estado. Eu vou chamar a primeira conta do Estado e vou chamar já aqui a Isabel. A primeira conta é precisamente Imposto sobre os Lucros. Isabel. Esta conta é impostos sobre os lucros, temos o apuramento do resultado, temos o apuramento para o pagamento do imposto. Temos um movimento nesta conta quando o resultado líquido for positivo. Se for negativo, portanto, não teremos imposto a pagar. Por isso é que ela chama-se imposto sobre os lucros. Dentro desta conta também temos antecipação de impostos, que nós temos os tais de impostos antecipados, como por exemplo o imposto de antecipação provisória, que depois é dedutível ao imposto sobre os lucros. Portanto, olhando para aqui, para esta conta, acontece no momento do apuramento do resultado. Temos o imposto de consumo, também no Estado. Antes de passar para o imposto de consumo, não sei, existe muito mais para se abordar que se refere ao imposto industrial, não sei se me permite abordar. Sim, aqui ainda temos algumas questões relativamente ao imposto industrial, as retenções na fonte de clientes, né? Portanto, algumas pessoas têm cuidado de pôr esta retenção na fonte, não na conta 34.1, põe numa outra conta qualquer, porque isto depois é recuperável no final do período. Temos, por exemplo, o imposto provisório, a retenção na fonte, a antecipação de impostos, que são as chamadas antecipação de impostos sobre os lucros. Nesta fase, o imposto industrial, estes programas que estamos a fazer, pelos procedimentos de fecho de contas, culmina precisamente com o apuramento do imposto industrial.
Então, que cuidados mais é que os nossos colegas devem ter com relação a estas contas? A conta do imposto industrial. Vou passar para o Ricardo Fernandes. A alteração do Código do Imposto Industrial traz aqui uma boa nova. Entidades com prejuízo ficam isentas de pagar provisória no ano seguinte. E porque também vamos ter aqueles casos em que temos muitas retenções, tivemos prejuízo, não vamos recuperar. Depois, então, temos que usar... Essas retenções já ficam aí, né? E por quem tem retenção, com prejuízo ou sem prejuízo, tem sempre retenções, o cliente retém sempre. Já encontramos em empresas em que não existe a figura da retenção na fonte, porque os clientes não fazem, mas é uma entidade que está sujeita à retenção. Estas entidades devem pagar a provisória? Bem, geralmente as empresas que pagam o imposto provisório são aquelas que não têm retenção. Há aquelas empresas que estão sujeitas à retenção, mas o cliente não faz a retenção, paga na totalidade. Fica sem pagar nada esta empresa? Durante a lei, a atividade dela está sujeita à retenção. Então, ela não ou ela pode pagar e pagar pelo seu cliente? Quer dizer, neste caso, a irregularidade está do lado do cliente, que não faz a retenção. Mas depois vamos ter o problema, quando se for levar o relatório e contas, vão exigir a provisória. E a pessoa vai dizer, não tenho provisória, porque eu estou sujeito à retenção na fonte. Então os D6 da retenção. Mas isso é um bocado polêmico, porque eu não tenho culpa de não ter sido retido. Pois é, e é a mesma polêmica que eu quero trazer aqui. Ele pagou-me na totalidade, pagou-me 100 mil, devia ter pago só 93.500. Eu vou tirar os 3.500 e vou pagar. Tu quando emites a fatura, está lá tudo explícito. Está o valor base, está o valor que tem que ser retido, está o valor líquido. Eles pagam o valor líquido, ok? Mas não vão pagar a retenção. Isto é o mais grave. Recebes menos, tu pedes a retenção, o comprovativo, não te dá um comprovativo, e como é que isso fica? Ficamos aqui num imbróglio, quer dizer, o contabilista fica sem saber o que fazer, não é? Não, mas o problema nem é este, porque se ele reteve e não entregou, isto é problema dele. Mas está-nos a prejudicar porque nós nunca vamos conseguir recuperar esta retenção porque precisamos do DC. As empresas têm que ir por cima, têm que cobrar os DCs, porque aqui é obrigatório existir o DC para podermos compensar esta retenção. Esta é uma situação que também ocorre muito. As empresas retêm os seus fornecedores e não entregam ao Estado. Temos que começar a pensar aqui numa forma de se criar uma penalização a este nível, porque prejudica duas vezes, não entrega e nós não conseguimos recuperar e vamos pagar mais imposto industrial. Este é um ponto. Mas a preocupação, o ponto da polêmica é, Ricardo, a empresa que está sujeita à retenção, a empresa paga-lhe na totalidade. Ele recebe 100 mil kwanzas sempre, porque o seu cliente não está a fazer retenção. E sabe quando é que esse cliente não faz a retenção? Quando não tem um contabilista que domina as regras fiscais. Porque a regra é pagar no primeiro mês. Quando o contabilista tratar da informação, vai logo ver, peraí, pagaram 100 mil, devia ser 93.500. No próximo pagamento, por favor, vão fazer a retenção a dobrar, para compensar. E daí já fica este procedimento e passa a ser feito mês a mês. Mas quando é recorrente, passado 12 meses, sempre pagou na totalidade, esta empresa sujeita à retenção, cujo seu cliente não retém, o que é que deve fazer com os 100 mil que recebe na totalidade? Fica sujeito aos 2% da provisória ou pega os 6,5% e entrega? Porque o Estado, a AGT, está à espera dos 6.500 a cada recebimento que ocorre. Mas a obrigação é de quem paga, não de quem recebe, não é? A obrigação é o substituto tributário. Quem paga é o substituto tributário. Mas o que a Cristina está a dizer é, se tu prestaste serviço e não foi retido, tens de pagar a provisória. Se não vais pagar a provisória, tens de pagar pelo cliente, porque ele pagou a totalidade. Se quando pagas um salário e não fazes a retenção do RT, tu achas que o funcionário vai pagar o RT sozinho? Lá? Não tem como, mas nós somos uma empresa. No fim do dia estás a dizer assim, que todas as empresas cujos seus clientes não têm a cultura de fazer a retenção e deviam fazer, recebem os 100 mil e é festa na tesouraria da empresa, não entrega nada. Não, a AGT tem que fiscalizar. Se for uma relação empresa-empresa, tem que fiscalizar seriamente a lista de fornecedores de cada entidade e verificar se fizeram a retenção ou não. Tem que ser obrigação da AGT fiscalizar quem tem a obrigação, quem tem o ônus da responsabilidade de fazer a retenção. Eu costumo ouvir eu não vou deduzir no imposto industrial, não vou deduzir na coleta, então também se ele não me reteu, olha, azar dele. Mas isto não é o correto, mas de qualquer das formas você na mesma é penalizado, porque se não pagou os 6,5, tinha que pagar os 2%. Vou buscar outra polêmica. Quem vai poder
acontece, Carlos? Então é assim, que a empresa não retém a fatura da empresa de segurança, que é o serviço, certo? A empresa de segurança, se está a pagar na totalidade, ok. Mas quando a empresa não retém, a empresa de contabilidade recebe o valor na totalidade e não avisa, porque esta empresa tem a obrigação de fazer a retenção. Se não faz a retenção, quando acontecer a fiscalização, ela vai ser penalizada. Então, como é possível, gabinetes de contabilidade recebem o pagamento na totalidade e não alertam o seu cliente, atenção, não devíamos pagar 100 mil, devia ser só 93.500. Temos esta situação das empresas receberem na totalidade, ele pagou na totalidade, olha, paciência, esquecem-se que a responsabilidade de olhar para este momento do imposto industrial é da empresa de contabilidade, por isso é que ela tem uma empresa contratada para tratar das contas. O ideal nesta situação, sempre que nos apercebermos que um dos nossos fornecedores deixou de cumprir o papel de substituto tributário e não reteve imposto, o ideal é nós, sobre este recebimento, liquidarmos a retenção e enviarmos o comprovativo depois para o nosso fornecedor. E é importante também deixar claro... Vai fazer a retenção como? Em nome de quem? Em que NIF? Vamos pagar o imposto em nome do cliente? Não, o mais importante aqui é que o dinheiro vá para a CUT e que o Estado recebe efetivamente a sua contribuição. A lei determina não, Carlos, que os isso não é o mais importante. Tens que ir lá indicar quem é o beneficiário do imposto. Isso é que é o problema. Quer dizer, nós estamos aqui perante um impasse. A lei diz uma coisa, o mecanismo de fiscalização é bastante frágil. E nós aqui estamos a ter uma postura de defesa. Ok, eu para não ter problemas, vou pagar eu para não te chatearem. Também, autolado. Não é para não te chatearem, Ricardo. O que acontece? Porque você tem a obrigação na mesma de pagar o imposto. A retenção é a obrigação de quem qual é que é a obrigação da provisória? E o 6.5 é a provisória do prestador do serviço. Quem é a obrigação da provisória? É a provisória do prestador do serviço. E aqui, mais uma vez, se é a empresa de contabilidade, cujo seu cliente está lá a pagar a avessa na totalidade, deve logo alertar para, no próximo pagamento, reter a dobrar e passa a ser um procedimento corrente. Não podem pagar os serviços de contabilidade na totalidade, devem fazer a retenção de 6.5. A verdade é que muitos contabilistas recebem na totalidade e não alertam a este ponto, não alertam. Cristina, tu se emites uma fatura para o teu cliente bem detalhada, ele vai te pagar o valor líquido. Isso também acontece por quê? Porque as faturas não informam, não dizem nada que está sujeito à retenção. Não podemos emitir uma fatura. Olha, o valor bruto é esse, ponto final. Não, tem que estar lá explícito. Porque senão também o cliente, tudo bem que nós podemos ajudar o cliente, mas quanto melhor a informação tiver a fatura, melhor para o cliente. Mas é assim, Ricardo, o legislador, contra todo o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, e incluiu lá de que se a fatura, se o serviço ou o bem estiver sujeito a determinado imposto, devem comunicar, foi precisamente por conta disso, porque quando nós tínhamos a taxa 5.25, a lei 7/97, tinha duas taxas, 3.5 para a construção civil, 5.25 para todos os outros serviços, foi muito mal usado e as pessoas não faziam as retenções e a reclamação era, eu recebi uma fatura e a fatura não dizia nada e eu não posso adivinhar. Pronto, então o legislador veio dizer, daqui para frente, por favor, se estiver sujeito a uma retenção, tenha lá um alerta, atenção que este serviço está sujeito à retenção e a taxa é Y e o valor da retenção é essa, para quando acontecer o pagamento, acontecer então o momento desta retenção. A verdade é que, e aqui chamamos um problema muito sério, quem está na gestão, quem está na área financeira, e falamos isso com conhecimento de causa, mesmo recebendo faturas, em que aqui em rodapé aparece o alerta de que está sujeito à retenção, pagam na totalidade, Ricardo. Permita-me partilhar aqui a experiência que nós vivemos. Nós, gabinetes, temos a vantagem de ter todos os nossos clientes no portal e somos nós mesmos, em muitos casos, que liquidamos os impostos dos clientes. O que acontece? Existem alguns clientes que não nos enviam a DC. Nestes clientes, nós cadastramos no Primavera e nós enviamos o valor bruto na fatura. Informamos que tem retenção, mas o Primavera, no total a pagar, vem lá o valor bruto. Assim que os clientes pagam-nos a fatura, nós entramos na conta do cliente, pagamos a retenção pelo serviço e enviamos o comprovativo da DC por cliente. Foi a decisão que nós tomamos. Mas o ideal aqui passar é
os serviços que estão sujeitos à retenção na fonte não estão sujeitos ao pagamento provisório de 2%. É importante nós deixarmos isso claro. E a penalização pelo não pagamento da retenção não é só do fornecedor, é também de quem beneficiou do pagamento. Devemos deixar isso claro. A penalização é para os dois, tanto para o fornecedor que não reteve, tanto para o cliente que recebeu o valor bruto e não informou da necessidade da retenção. Ricardo, a Isabel percebeu, mas o Ricardo e o Carlos também já justificou como é que fazem, está perfeito. Décio, a minha pergunta é a mesma e é mesmo para fecharmos já. Chegamos agora no período do fecho de contas a entregar o relatório de administração tributária. Não pagou provisória, não fez a retenção porque o seu cliente lhe pagou na totalidade e não está em sede de provisória, está em sede de retenção na fonte. O que é que esta entidade faz? É a maioria, temos muitos casos do género. Esse exemplo é um exemplo mesmo muito caricato, Cris, e que eu acho que vai esclarecer a dúvida de muita gente. Então é assim, se a entidade está sujeita à retenção na fonte e o seu pagador não fez a retenção na fonte, a lei diz que, neste caso, a liquidação provisória de prestação de serviço é essa retenção na fonte. Quem é o pagador, não fez a retenção na fonte, sofrerá as consequências da AGT pela não retenção na fonte. Mas quem recebeu o valor completo e no momento que chega a fase da liquidação das provisórias, ele não pode dizer que não vai pagar a retenção na fonte porque, teoricamente, o seu cliente é que deveria ter feito a retenção na fonte, não fez e lhe pagou a totalidade. Por uma questão de idoneidade e mostrando que somos entidades sérias, nós temos a obrigatoriedade de fazer, digamos, como se fosse o substituto tributário e pagar por conta do cliente. Mas depois fica a dúvida, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou indicar o pagamento desse imposto industrial? É o seguinte, nós somos contabilistas, somos representantes da empresa no portal do contribuinte e nós também normalmente temos os acessos ao portal do contribuinte. O que podemos fazer é fazer uma DC nos acessos da empresa e, neste caso, não é a empresa que vai pagar, somos nós que vamos pagar do nosso próprio bolso. E isso é reconhecido na conta corrente do cliente e depois, no fim, há de se fazer tipo o encontro de contas. Quando se alertar o cliente sobre esse mau procedimento, as contas vão bater corretamente, porque a contabilidade é uma ciência exata e, principalmente, por questões de futuras contingências fiscais, nós temos que agir mostrando que somos uma entidade idónea e não esperar que a AGT venha nos bater à porta, etc, etc. Por outro lado, se eu não tiver o DC comprovativo dos pagamentos, obviamente que eu não posso deduzir isto à matéria coletável. Eu gostei daquele procedimento que o Carlos enunciou. Pode ser uma forma de se resolver o assunto, mas, respondendo à tua questão, do meu ponto de vista, se o cliente não fez a retenção na fonte e foi recebido a totalidade da fatura, eu, tendo que pagar a liquidação provisória, eu tenho que simular como se o cliente tivesse feito a retenção na fonte, mas pagar do meu próprio bolso. Até porque quem emitiu a fatura tem os dados da entidade, nem que vá à repartição fiscal processar o DC e tem o problema resolvido. Mas, Cris, não há necessidade. Somos os contabilistas da empresa e nós podemos emitir o DC da empresa. Sim, mas há situações em que tu não és contabilista, é um serviço qualquer, é um serviço de segurança. Aí é tudo uma questão de conversação, alertar ao cliente final de que, ocorreu esta situação, ele não deveria ter pago a totalidade. Então, ele que imita o DC, mas nós é que vamos fazer o pagamento por conta dele. Isso é o que deveria ter acontecido. E nós disponibilizamos o DC após ser feito o pagamento. Então é melhor legislar isso, é melhor pôr isso na lei. Não, mas Ricardo, eu acho que isso é uma lacuna na lei. Falaste muito bem há bocado a questão da supervisão. Não estando taxativo, a AGT põe o ônus da supervisão, do controlo sobre nós. E isso não deve ser feito dessa forma.
depois já parte do princípio do nosso bom senso, né? A questão da idoneidade de cada parte. Pois é, tem questões que a lei, infelizmente, deixou lacuna, mas a nossa consciência contabilística, a nossa ética profissional deve mesmo guiar-nos para tomarmos uma decisão relativamente a esse assunto. O importante é a retenção tem de ser paga. Se vai ser paga pelo nosso fornecedor ou por nós, mas ela tem de ser efetivamente paga. Um dinheiro que o Estado tem direito de receber e nós devemos garantir que esse dinheiro vá para as contas do Estado. E o legislador agora trouxe aqui uma situação muito interessante, que é a nossa retenção é agora nossa provisória. Direto ou indiretamente, todos estão sujeitos à antecipação do imposto via provisória, 2% ou retenção na fonte. Ninguém fica isento. Muito bem, é a edição 170 do Contas na Hora. Eu vou agradecer a presença dos meus convidados. Voltamos na próxima edição. Essa do imposto industrial fez aqui uma mexida interessante, mas porque este ponto é mesmo polêmico. Há muitas situações do género nas empresas. Recebem na totalidade, não pedem que é para se descontar, e mesmo quando nos chegam contas para recuperar, temos esta situação. A empresa pagou na totalidade, mas o cliente continua na relação comercial. Não, já o fornecedor continua. Não, já não continua. Temos aqui um problema, porque depois, quando acontecer a notificação, não vai pagar o imposto, mas vai pagar a multa. Há uma multa que vai sempre estar associada a estas contas, porque andou a pagar na totalidade e devia ter feito a retenção. Muito bem. Décio, Carlos, Ricardo e Isabel, muito obrigada por esta passagem aqui na edição 170. Voltamos na próxima edição, e na próxima edição o nosso desfile vai continuar pela 34 Estado onde estão os impostos todos, mas os impostos todos mesmo, que pagamos a Administração Geral Tributária, está neste grupo, 34 Estado. Começamos pelo imposto industrial, que é o maior imposto de todos os tempos, é nesta fase em que acontece. Muito bem. Continuação de boa semana laboral para vocês. Igualmente, Cristina. Obrigado, Cris. Obrigada, Cris. Igualmente para si. E assim chegamos ao fim da edição 170 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem de Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11, a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves, e na apresentação que estive, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.